Oi, gente, tudo bem? Aproveitando uma brechinha que Bianca me deu, porque eu tenho certeza que logo, logo ela vai abrir o berreiro para eu poder brincar com ela, tá certo? Para poder gravar esse vídeo. Na verdade, hoje eu quero dar início a uma série chamada Papo de Mãe. Por que não? A ideia é que nessa série a gente possa conversar sobre temas do nosso cotidiano, temas relacionados à política, à educação, à sociedade, a relacionamento, ou seja, temas que de certa forma têm uma relação direta ou indireta com a maternidade. Pensei já em vários temas, tá bem? Eu vou começar a tratar aqui no YouTube do tema da questão da religiosidade, tá bom? Então, o nosso primeiro papo de mãe, por que não, será maternidade e orientação religiosa. Por que eu escolhi esse tema? Há 2 dias eu estava vasculhando alguns vídeos, né, no YouTube, e aí me deparei com um vídeo que, se não me falha a memória, foi gravado em maio pela Madá, em que ela conta, né, um episódio que aconteceu com ela no Facebook, de uma pessoa que começou a conversar com ela em box e questionou, né, a religiosidade dela. E é uma história que eu, sinceramente, achei altamente desrespeitosa, né? Altamente desrespeitosa. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês. Ora, a gente que escolheu colocar pessoas nesse mundo, que somos pais e que somos mães, nós temos uma responsabilidade muito grande de educar essas pessoas. E a educação desses seres humanos passa também pela escolha, né? Pela orientação religiosa, independente da nossa crença, tá bem? E aí eu fico pensando, gente, se eu não sou capaz, né, de respeitar o outro, como é que eu vou ensinar isso ao meu filho ou à minha filha? Porque falar de orientação religiosa para mim, falar de Deus, que no meu caso, né, é o ser superior que eu acredito, mas eu também admito que tem outras pessoas que acreditem em outras coisas, outros seres superiores. O meu é Deus. Se eu coloco que a minha orientação religiosa está acima de todas as coisas e é a única que a verdade está comigo, eu já começo me afastando daquilo que esse Deus, né, que eu acredito, que eu defendo, determina para as nossas vidas, né? Então a gente precisa ter muito cuidado com isso, tá? Porque parece que é um tema isolado na nossa vida, mas não é. Muitas vezes, por conta dessa intolerância, a gente cria inimizades, a gente cria pessoas altamente preconceituosas. Pelo menos não é isso que eu quero para a minha filha, tá bem? É importante a gente lembrar que, infelizmente, as pessoas tendem a falar daquilo que não conhece, né? Para mim, esse é um dos grandes motivos da questão da intolerância religiosa. Eu já vi, vou falar aqui de forma aleatória também, eu já vi gente que não conhece do espiritismo falando do espiritismo, como por exemplo, ah não, porque o espiritismo tem mesa branca. Gente, vai conhecer a religião, vai conhecer, saber o que prega, o que é que acredita, pelo amor de Deus, porque aí a gente, se vai falar alguma coisa, se quer conversar, se quer trocar, né, não impor a nossa verdade, se a gente quer trocar, a gente fala alguma coisa que preste. Outras pessoas falam, ah, Umbanda e Candomblé é tudo a mesma porcaria. Conhece? Sabe como é que surgiu a Umbanda no Brasil? Conhece o Candomblé? Já leu alguma coisa ou fica apenas preso na questão do preconceito, em que as pessoas usam alguns termos, inclusive pejorativos, para poder falar dessa orientação religiosa que tanto fala da nossa história, né? Às vezes eu vejo pessoas, vê alguém que a gente hoje, né, chama de evangélico, né? Chama evangélico, ah, não gosto de evangélico porque enche o saco da gente. Gente, bobagem, isso é bobagem. Olha, se a gente respeitar as pessoas pelo que elas são, né, pelo que elas demonstram, como seres humanos grandiosos que podem estabelecer enormes trocas no nosso dia a dia, pouco vai importar a sua orientação religiosa.
Eu conheço pessoas de orientações religiosas completamente diferentes. E a gente consegue conversar sem impor a nossa verdade individual, mas falando de algo que é comum, né, em todas essas orientações religiosas, que é a questão do amor, né? Então, quando a gente ama plenamente, quando a gente acredita, né, que existe esse ser superior que eu mencionei no início dessa gravação, a gente começa a respeitar mais as demais pessoas. Então vamos ter cuidado com o que a gente vai falar aos nossos filhos, porque criança reproduz o que a gente fala, né, mesmo quando a gente pensa que as crianças não estão prestando atenção, com muita facilidade, tá? Eu estou começando a minha jornada como mãe, né, há pouco, mas convivi com meus primos, né, que eram mais novos do que eu, e vejo também com outras crianças que isso acontece. Então a gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, né? E lembrando que quando a gente fala, de certa forma, tem um sentimento guardado lá no fundo do nosso peito, tá bem? A gente não precisa ter tocado dentro de um templo, de uma igreja, de um terreiro, seja lá onde for, para ser clemente a Deus, né? Deus é o nosso coração e se manifesta nas pequenas coisas, né? Então, eu conheço gente que está lá dentro da igreja, que não sai, só vive pregando, e vou usar o termo que Marta usou no vídeo dela, vomitando a Bíblia, mas sequer entende o que é que está escrito, o que é que aquela palavra realmente quer dizer, né? Então, é importante que a gente saiba, vou frisar isso com muita força, é preciso que a gente saiba respeitar o próximo, porque se a gente conseguir fazer isso, a gente vai conviver com muita tranquilidade. Sempre que se fala na questão de religiosidade, eu sempre digo assim, se a gente fosse estudar história, ou melhor, se a gente tivesse a oportunidade de estudar melhor a história, se a gente tivesse a oportunidade de aprofundar os nossos conhecimentos, a gente iria ver que cada religião ela vai surgindo, né, através dos tempos para negar algo e impor, né, um novo posicionamento. E a gente para perguntar, e será que esse novo é o melhor, não é o melhor? Né? Pode ser melhor para mim, mas pode ser que não seja melhor para o outro. A gente precisa compreender que o surgimento das religiões está ligado à questão de disputa de poder. Fato. Isso não vai mudar a crença que eu tenho em Deus. Não vai alterar, inclusive, hoje, a minha orientação religiosa. Já mudou até, já até influenciou no passado. Mas não vai alterar. Por quê? Porque a minha orientação religiosa me faz bem, me complementa. Eu tinha uma determinada orientação religiosa, aos 24 anos de idade, hoje eu estou com 40, eu assumi uma outra orientação religiosa, porque essa orientação religiosa ela me fez feliz, ela me completou, ela me trouxe respostas, ela é a minha verdade, mas não é a verdade do outro. Né? Então, do mesmo modo que eu quero que respeitem a minha verdade, eu preciso respeitar a verdade do outro, mesmo que eu não concorde, mesmo que eu tenha uma série de ressalvas em relação a isso, tá bem? Gente, esse é um exercício de educação, e é nossa educação, né? Para que a gente possa educar os nossos pequenininhos e as nossas pequenininhas, tá certo? Porque a gente é passível de errar a todo momento. E aí a gente tem que vigiar. A gente tem que vigiar para não propagar o preconceito. Às vezes a gente se acha tão bom, né? A gente acha que a gente pratica caridade, a gente acha que a gente não é egoísta. Ô, gente, mero engano. Eu lembro uma vez que eu conversando com um grande amigo, né? Ele fez assim, Patrícia, você se acha egoísta? Eu disse, de jeito nenhum. E aí eu comecei a me exaltar, a falar uma série de qualidades, né? E aí isso deve ter uns 15 anos. Que 15, mas 16 anos por aí. 16 anos. Foi justamente quando eu mudei minha orientação religiosa. E aí ele virou para mim e fez assim, não, você é egoísta. Eu tomei um susto, né? E aí ele começou a me mostrar por que eu era egoísta, né?
E ele me convenceu. Ele me convenceu. Porque a gente acaba se poluindo tanto nesse mundo, né? A gente desliza tanto e que a gente vai ver que normalmente é difícil a gente pensar no próximo antes de pensar na gente. Até porque eu, inclusive, tenho esse discurso, eu preciso pensar em mim para poder pensar no outro, né? Mas, assim, o que eu quero trazer para vocês é que a gente precisa cultuar o respeito, tá? A gente vive em um país em que a gente tem uma diversidade enorme de religiões, onde a gente tem pessoas que praticam, né, suas orientações religiosas de coração. Algumas estão dentro dos seus espaços, outras não precisam de um espaço para poder praticar, né, o amor ao próximo. Algumas levam vantagem, outras não. Então é importante a gente saber respeitar, né? Porque se a gente souber respeitar o próximo, a gente vai poder, do fundo do coração, passar isso para nossos filhos e nossas filhas. A minha filha, eu vou dar a opção de escolher. É claro que ela vai ser apresentada primeiro, possivelmente, a minha orientação religiosa. Mas será que ela vai se sentir feliz com ela? A que me apresentaram quando eu era pequena, eu não me sentia feliz, né? Eu precisei mudar, mas respeito profundamente, né? Eu sou uma pessoa que eu sou capaz de usar a fitinha do Bonfim da Igreja Católica, sou capaz de tomar um passe espírita, sou capaz de ir num templo de Umbanda e cantar, inclusive porque no templo de Umbanda tem músicas católicas e cantar muito, e um terreiro de candomblé, né, para poder presenciar a manifestação dos orixás, e a um culto de uma igreja que dizem que é evangélica, estou falando assim porque a gente tem várias, né, várias facções. Sou capaz de ir a um, não sei se chama assim, templo budista, né? Então, por quê? Porque eu sei que eu vou aprender, eu vou estar em um espaço em que as pessoas, em sua maioria pelo menos, estão ali atrás de algo que acalente seu coração, tá certo? Então eu não preciso entrar numa disputa, eu não preciso brigar, eu não preciso impor ao outro a minha fé. O recado era esse. Espero que possa abrir um debate, uma discussão a respeito do tema e que faça as pessoas que por aqui passarem refletir um pouco. Beijo grande e Madá, obrigada pela inspiração.